Está começando mais um Positive Surf e o nosso convidado de hoje está à frente do projeto Ondas Arpoador, Rogério Pessoa. Eu conheço como Tela Azul, confesso que vai ser difícil. Tela Azul? Tela Azul. E tava aqui o Guilherme Herdia, de um lado, com aquele olho azul, e na hora que eu olhava o olho do Guilherme Herdia, eu falei, nossa, o Rogério vai entrar agora, vai ser outro Tela Azul. Conta essa história do Tela Azul, que agora eu quero saber. Pô, caraca, eu não acredito que o Pretão fez isso, cara. Eu te conheci assim. Eu te conheci assim, cara. Não tem jeito. Vai ter que contar a história toda, então vocês estão preparados? Senta que lá vem história. O que acontece? O Pretão me deu esse apelido, né, cara? Porque às vezes eu congelo assim, eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu fico olhando pro nada, assim, demora um tempo para processar as coisas que eu tô fazendo. Entendi. Aí esse tempo que eu fico olhando pro nada, ele fala que é tela azul. Que nem no computador, quando azul. Fica ali, né? Isso, exatamente, quando dá aquele pan, exatamente, tá processando. E aí ele me botou esse apelido de Tela Azul e... Então tá bom. E fala até hoje, assim, me chama assim há 16 anos. Ele. Tá bom, eu vou tentar, Rogério. Não, vou tentar, tudo bem, Rogério, pode seguir. Explica o projeto pra gente entender como é que nasceu a ideia do projeto, como é que é. Então, o projeto nasceu da seguinte ideia, há uns 10 anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. Né? Eu tive uma lesão na L4, L5. Acidente? Não, excesso de pegar onda e trabalho, carregar a prancha pesada na cabeça. Sério? Eu achei que era o super-homem, carregando... Na época estava começando as escolinhas de stand-up em Copacabana. Então só tinham 2 escolinhas, bastante movimento, né, cara? Aquela coisa no final do dia para guardar as pranchas para ir embora. Eu comecei a botar 2, 3 stand-up já pesados, de estar infiltrando a água. E exagerei ali, chegou num ponto que não teve mais volta, né? Eu tentei durante aí 1 ano e tal, RPG, pilates, acupuntura, tudo que pode existir para tentar reverter essa situação, não consegui. E aí eu tinha ido no neurologista, que de início ele falou, olha cara, seu caso é cirúrgico, não vou te operar, eu sei que você está começando a busca agora, mas antes, se você for operar, volta aqui, que a gente vai fazer uma cirurgia menos invasiva do que a do parafuso. Eu deixei aquilo pra lá, fui seguindo, e aí eu não conseguia mais trabalhar, né, cara? Eu já trabalhava na praia, vivia dali, eu era autônomo, e chegou numa situação bem crítica que de todos os médicos, a junta médica se reuniu, um dia que eu cheguei na emergência do hospital, e falou, olha, cara... Você não conseguia andar? O que acontecia? Eu conseguia andar, eu conseguia até andar, mas chegava uma hora que a coluna travava e eu ficava. E eu acordava com dor e dormia com dor. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada. Eu conseguia sair de casa para tentar ir numa fisioterapia ou alguma coisa que pudesse amenizar. Tomando medicação. E aí eu travava. Quando eu travava, eu parava no hospital. E aí de tanto ir no hospital, teve um dia que no hospital os médicos se juntaram e falaram, olha, a próxima vez que você chegar aqui, a gente vai operar você e vai fazer artrodese, a gente vai botar parafuso, não tem mais jeito. Você precisa tomar uma decisão. E aí eu falei, beleza. E você não queria operar porque você tinha medo? Né? Porque uma cirurgia de coluna não é uma coisa simples. E aí eu fiquei aí depois disso tinha uma tela dentro do hospital, uma televisão, e tava passando um programa de manhã, e tava esse médico que me atendeu a primeira vez dando entrevista, era sobre dores na lombar. Caramba. E aí o cara apareceu lá dentro do hospital na televisão, falando sobre a técnica de nucleoplastia e tal. Eu falei, caraca, é isso. Não tem jeito. Eu procurei ele, decidi fazer essa cirurgia. E fica aquele dilema, a cirurgia da coluna. E aí? Vai dar certo? Não vai? Vai poder pegar onda? Não vai? Vai poder andar? E eu fui fazer terapia, né, cara? Nessa época minha cabeça ficou muito ruim, eu nunca tinha feito terapia. E aí o terapeuta falou pra mim assim, falou, olha, cara, faz um curso aqui, vou te indicar um curso para você fazer, tipo um curso a nível técnico, de conselheiro em dependência química e alcoolismo. Eu falei, pô, cara, o que isso tem a ver com surf, cara? Ele falou, olha, faz o curso. Eu falei, mas isso não tem nada a ver com surf, eu não vou fazer curso nenhum, cara. Ele falou, olha só, cara, você vai operar a coluna, sua vida parou, você tá desempregado, você não tem o que fazer, vai lá e faz esse curso. Aí eu falei, tá bom. Aí, e nessa época, você só trabalhava... Na praia e um projeto de música eletrônica. Né? Eu tive um projeto de música eletrônica durante 9 anos, eu toquei na noite, além de trabalhar na praia.
Você já emendava, né? Tu ia ser isso que eu ia DJ falar, de e manhã já chegava, e à já tava noite. na praia de manhã, isso, né? Pô, tá vendo que a coluna do cara sofreu, né, gente? Tá vendo? Só um pouquinho. E aí, cara, eu falei, e agora? Aí, muito contrariado, fui lá fazer o curso, né? Logo depois foi um mês de repouso, depois da cirurgia, e eu comecei a fazer o curso. E vi que eu poderia ali no curso usar o surf como ferramenta terapêutica já no tratamento da dependência química e do alcoolismo. Aí a parada deu um boom na minha cabeça, assim, pum, fez um sentido. Eu falei, porra, cara, vou encarar esse curso. Que é a troca do vício por um hábito, né? É isso, mais ou menos. Também, mais ou menos, né? O pico de adrenalina, né? De prazer. Aí eu comecei a fazer o curso, escrevi minha tese já sobre usar o surf como um instrumento terapêutico no tratamento. Eu fiz o curso numa instituição psiquiátrica, na Tijuca, né? Lá na Selene. E aí eu estagiei lá durante 6 meses e fui trabalhar na área. Fui contratado por uma instituição psiquiátrica e fui trabalhar na área para pegar experiência, né? De como é trabalhar na área de saúde mental. E aí eu fui contratado para um hospital psiquiátrico em Juiz de Fora, um hospital privado. E lá eu fiquei trabalhando durante 3 anos. Tratando com jovens dependentes químicos. Dependentes químicos e alcoólatras. E aí, quando eu cheguei nesse hospital psiquiátrico, lá mais de 80% dos dependentes químicos têm outra comorbidade além da dependência química, né? Mais de 80% deles têm duplo diagnóstico e tem como... Tipo o quê? Dependência química e dependência química e psicótico e esquizofrenia, né? Dependência química e diversas outras questões. Só 20% tem só dependência química? Sim, por aí. Tá. Né? E aí eu comecei a lidar com outros transtornos dentro desse trabalho, né? E eu vi ali, falei, caraca, cara, uma ferramenta terapêutica também, o surf também entra para outras questões. Só que o trabalho era Juiz de Fora, eu tava morando... Isso que eu ia perguntar, e você estava fora do surf completamente. Completamente, estava morando em Juiz de Fora, um lugar que não tem praia. Lugar bom para ter uma piscina de onda, Juiz de Fora, porque tem muito surfista mineiro, né? Quem é de Juiz de Fora é carioca, você sabe disso. Né? É por aí. Você sabe disso. Um lugar bom aí, galera, fica a dica aí para quem quiser fazer uma piscina de onda, que vai dar certo, é em Juiz de Fora. É o Rio de Janeiro de Minas Gerais. Exatamente. Né? E aí? E aí, cara, eu comecei a trabalhar lá para pegar experiência na área, trabalhei na internação, depois trabalhei no ambulatório, onde tem um centro de convivência, residência terapêutica. Eles têm uma estrutura muito completa, assim, como eu nunca tinha visto, né? E eu fiquei lá aprendendo e falando com os outros profissionais, psicólogos, psiquiatras. Uma vez eu falei sobre esse projeto, eles falaram para mim, cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, como assim? Eles falaram, não, cara, isso precisa existir. Que legal. Eu falei, mas como é que eu vou começar um trabalho desse do zero? Eles falaram, cara, você precisa fazer, isso vai dar certo e tal. E aí, no final da pandemia, eu pedi para ir embora de lá, né? E voltei para o Rio de Janeiro. Aí voltei para o Rio de Janeiro, aí o meu terapeuta me procurou, né? Porque depois de ser atendido por ele... Isso o teu pescoço já bom, né? Isso não... A coluna deu certo, a cirurgia, tava andando, tava ok, sem dor, né, cara? Poucas crises de dores, né? Eu voltei a pegar onda, enfim. A cirurgia deu certo. Isso é importante falar. E aí, quando eu voltei para o Rio, meu terapeuta me procurou. Ao longo desses anos, depois de fazer o curso, eu não continuei a terapia, mas continuei mandando mensagem para ele, agradecendo muito ele, né, cara? Porque ele te deu uma profissão, né? E seria o que ele viria aqui comigo hoje, mas teve uma emergência, que é o Tito, né, cara? Ele veio se tornar um amigo para mim, né, cara? Assim, uma pessoa muito querida. E ele perguntou o que eu queria fazer e eu mandei o projeto para ele. Falei, olha, cara, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar dessa forma. Não quero mais trabalhar dentro da instituição. A instituição precisa, em um momento agudo de uma crise, de um momento mais sofrido, você precisa de uma internação. Depois precisa ir para um ambulatório, antes de voltar à convivência total na sociedade, também precisa. Mas também precisa existir um lugar dentro da sociedade para o indivíduo poder ir lá, socializar, né? Ser terapêutico. Sim. Eu mostrei o projeto para ele, ele falou, pô, posso fazer com você? E, tipo, o cara que era minha referência...
Virou assim, tipo, que eu tinha como terapeuta referência, virou o meu sócio nesse projeto. E aí a gente começou. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você tinha algum background, você tinha algum estudo antes para fazer esse curso? Não. Não. Você não era da área de saúde, não era da educação, nada? Nada. Eles têm exigência de ter o 2º grau completo, né? Grau. Tá. E você precisa ter uma empatia ali. Não, entendi, mas não era necessário ter uma faculdade. Não, tinha psicólogo fazendo, tinha assistente social, tinha diversos tipos de pessoas. Cara, engraçado, e você que não tinha... Isso que é muito legal, né? Porque como você vê que a vida, ela não necessariamente precisa das pessoas que estão mais treinadas. Às vezes a pessoa de fora, nesse caso, você que era um cara que não tinha problema com dependência química, sim, que não era da área de educação nem de saúde, né? Você veio por um problema que você teve e você teve uma visão totalmente diferente, o famoso olhar fora da caixa, né? Você olhou e deu uma ideia completamente diferente que o próprio cara, que é um profissional, que é o teu sócio, olhou e falou, caramba, maravilhoso, olha. Isso é muito legal, assim, de a gente ver que em todos os campos da vida a gente pode sempre ter um olhar diferente, né? E aí surgiu assim, a gente falou, vamos, mas ele trabalha na área também há mais de 30 anos, né? Ele é uma referência, assim. Sim. Então ele falou, vamos começar. Eu falei, vamos, por onde? Ele, vamos montar, escrever e começar. Aí eu já dava aula lá no Arpoador também de surf, antes de ir para Juiz de Fora, sim, né, cara? Além do stand-up, eu dou aula de surf. Depois eu me dediquei só à aula de surf. Aí fui esses 3 anos para Juiz de Fora. O stand-up é muito pesado. O stand-up é muito pesado. E o surf eu comecei a trabalhar para mim mesmo também. Eu trabalhava numa escola de stand-up de uns amigos meus. E o surf eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Aí eu retomei as aulas de surf no Arpoador e esperamos a indicação do primeiro paciente, né? Aí vocês falaram com os médicos. Com os médicos. Como é que foi isso? O contato através dos médicos? Dos médicos, que indicaram... que a gente foi falando no boca a boca, assim, pelos médicos conhecidos, tanto pelo Tito e por mim, né? E aí a gente foi falando e fomos esperando a demanda acontecer. Que legal, cara. E aí, o que a gente imaginou não foi nada do que a gente imaginou. Sério? No meio disso, uma aluna se tornou deficiente visual, uma aluna que já era amiga minha e fazia aula de surf comigo. Uma aluna que não tinha problema com a dependência química. Não, é uma aluna de surf. Ela é professora, ela é pedagoga, dá aula lá no Brizolão, lá no Cantagalo, a Paula. E ela teve duas questões, uma do lado direito, né, do olho e outra no olho do lado esquerdo. Ela tem 3% de um lado de visão e 5% do outro. E ela me procurou, me pedindo ajuda. Quando eu a reencontrei, ela estava fazendo um tratamento, cara, injetando cortisona na vista para tentar enxergar, muito acima do peso e deprimida. Aí me pediu ajuda, começou a chorar. Eu falei, agora, Paula? Ela falou, nunca mais eu vou surfar. Eu falei, não, você vai surfar sim. Ela, vou? Eu falei, vai. Mas eu não enxergo mais, não tem problema não, Paula. Aí eu posso ir? Eu falei, não, amanhã eu venho te buscar para você surfar. Aí ela subiu o elevador da casa dela, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer uma pessoa... Outra questão, né? Eu pensei comigo, como é que eu vou fazer uma pessoa que não enxerga surfar? Eu nunca tinha dado aula para pessoa que não enxerga. Né? Mas eu falei, preciso ajudar ela, né, cara? E aí ela foi pra praia no outro dia, e aí a gente começou a desenvolver a técnica dela remar, ela caminhar na praia, passar a remar, perder peso, voltar a ter força de ficar em pé na prancha. Aí eu fui no Instituto Benjamin Constant, onde ela faz reabilitação, aprender como é que eles trabalham lá, sobre reabilitação de pessoas com deficiência visual, e desenvolver uma técnica para ela aprender a surfar, e ela conseguiu voltar a surfar. E aí no meio disso aconteceu isso com ela. E o outro amigo meu de muitos anos tem um filho com paralisia cerebral, que também queria surfar. E ele faz fisioterapia desde que nasceu. A vida dele assim é uma luta desse menino e da família dele. Os médicos disseram que ele não iria andar, né, cara? E o pai dele não aceitou isso e incentiva ele. Enfim, e aí ele também queria surfar. E aí eu comecei a dar aula para ela e para ele.
E aí dentro da coisa que era só a dependência química, de repente Abriu. Abriu. E aí uma pessoa viu eu dando aula para eles e falou assim, poxa, cara, eu tenho um filho autista não verbal. Será que você conseguiria dar aula para ele também? Aí eu falei, olha, eu posso tentar. E a gente começou assim, e aí abriu para todas as outras questões. Isso foi uma coisa que a gente não esperava, né? Aí, além das indicações dos pacientes clínicos... E aí vieram também os clínicos com dependência química. Também, né? E outras questões começaram a chegar até a gente. E, assim, curiosidade, como é que você pode contar pra gente, assim, além da Paula, que, né, você falou aí já que ela, né, pega onda e tudo, né? Mas, assim, como é que é a mudança de um garoto com autismo ou de um próprio garoto, um jovem com uma pessoa com um problema, com dependência química? Como é que é essa evolução? Como é que é esse resultado? Cara, foi uma coisa incrível, assim, porque a aposta era que desse trabalho acontecer no arpoador, porque o arpoador ele tem um senso comunitário muito grande. A maioria dos professores que dão aula de surf no arpoador são moradores da comunidade, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. E o favelado, ele tem uma empatia autêntica, assim, com o sofrimento, né? Eu falei, poxa, se eu trouxer as pessoas para cá, eles vão ser muito bem acolhidos, né? Essas pessoas vão chegar aqui e realmente vão socializar, né? E aí as pessoas começaram a chegar, por exemplo, o dependente químico saiu da internação ontem, chega lá na praia amanhã, a gente bota uma lycra nele, ele tá com uma bermuda, ninguém sabe que ele saiu da internação ontem. E começam a falar com ele como se ele já fizesse parte daquele ambiente, né? E aí eu lembro, teve um paciente que ele saiu da internação, de múltiplas internações, há muitos anos. Vício já de teve quê? no sistema Álcool ou droga? Droga, múltiplas substâncias. Ele já teve no sistema penitenciário algumas vezes, paciente regresso assim, de várias internações. E aí ele chegou lá, estava tendo um aniversário de uma criança. Aí eu falei, olha, eu vou entrar aqui nessa aula e já volto. Ele falou, o que eu faço agora? Aí tava o Tito sentado na mesa, eu falei, olha, ajuda aí que eu já volto. Aí o pessoal chegou, chamou ele para pendurar balão, fazer a decoração, ir no mercado comprar refrigerante. Eu terminei a aula, eu cheguei, ele falou, cara, o que é isso? Eu falei, o que foi? Ele, cara, tá todo mundo me tratando bem. Tá todo mundo aqui, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, não, cara, é assim, cara, a vida é assim, né? E essa foi a aposta de ser ali, e a chegada dos pacientes ser assim, né, cara? Eles são tratados como iguais, assim, né? Não tem uma diferença. A praia já promove isso, pelo fato ali de estar todo mundo de bermuda, né, cara, descontraído, um maiô, sem camisa, e a socialização do pessoal da comunidade junto ali no arpoador. É uma coisa, assim, incrível. E aí veio outro fator também que a gente não esperava, que foi a convivência dos familiares, né? Porque em todo tratamento da saúde mental, né, cara, é preciso trazer o familiar também, né, pro tratamento. Sim, mas normalmente o jovem, a pessoa que tá com problema, que vai para uma clínica. A família talvez o pai ou a mãe que leve, alguma coisa, às vezes, né? Sim. Que vai estar ali, mas geralmente é a pessoa que é tratada. Nesse caso, não, né? E é um desafio, assim, da saúde mental como um todo, trazer a família para o tratamento. E lá o familiar vai e interage de uma forma... Porque ele tá na praia. Interage de uma forma positiva também, entendeu? Então, é bem legal a chegada das pessoas. Foi uma coisa que eu idealizei, que foi apoiado pelo Tito, né? Para realmente desejar a melhora do indivíduo que está ali, sabe? E que você, quando idealizou, talvez não tivesse a ideia do alcance que chegou, né? Não. Com certeza. Eu tinha esse desejo de fazer o melhor que eu posso por uma pessoa que está em sofrimento. Desde que eu comecei a trabalhar na área de saúde mental. Eu falei, cara, eu preciso fazer o melhor que eu posso. Trabalhando na instituição e fora da instituição eu carreguei isso comigo, né, cara? Aprendi isso lá, principalmente lá no curso, lá na Evolução, com a Selene, e com os profissionais que eu trabalhei na Vila Verde, em Juiz de Fora, muitos profissionais de excelência que faziam o melhor pela pessoa que estava ali em sofrimento.
E aí eu levei isso pra mim, sabe, cara? E fazer meu melhor. E esse era o ideal do início do projeto. E é o que acontece, né, cara? Agora, essa ampliação foi surpreendente, assim. Eu tô perguntando muito, nem chama Bianca, não, dou nem chance. Eu fiquei com uma dúvida, porque acaba que o papel que vocês assumem, não só você, mas o Tito também, acaba sendo de um apoio fora. Porque eu tenho um caso de um parente que é esquizofrênico e dependente químico. E é realmente muito difícil, porque mistura tudo ao mesmo tempo. E quando ele sai das internações, ele precisa de um apoio que muitas vezes não consegue ser a família. E como é que vocês lidam com esse apoio que acaba sendo não só a aula, né? Eu imagino que vocês sejam procurados o dia inteiro. Sim, né? Eu tenho um horário assim de início e de término, porque eu estou fazendo faculdade de psicologia agora também. Então eu paro de trabalhar 1, 2 da tarde, eu vou parando assim de trabalhar para descansar, para me preparar para a aula de noite. E a gente é procurado assim, eu entro na água com as pessoas, eu dou a aula e o Tito fica fora da água. Geralmente sentado em uma mesa, sem sinalização, sem descrição, né? E ali ele vai atendendo individualmente ou fazendo rodas de conversa. Descaracterizadas assim, não, dentro... Vou te dizer que eu vivi ali, eu via sim, o Tito exatamente. Sentado. Você já sentou, você já entrou na roda de conversa. Eu não sabia que era uma roda de conversa. Sim, mas é isso. Sensacional, hein? Mas é isso. Essa ideia é do Pretão, tá? Tem que falar. Pretão. Foi, Pretão. Eu falei, pô, Pretão... Eu não conheço o Pretão, a gente tem que trazer o Pretão aqui, né? Tem. Quero conhecer o Pretão, pronto, já está lançado. Eu falei, pô, Pretão, vou botar uma tenda lá na frente. Ele, de jeito nenhum. Eu falei, o que foi, Pretão? Você vai estigmatizar as pessoas. As pessoas vão se sentir como se estivessem dentro de uma instituição ali. Aí eu falei, não, cara, a gente precisa de uma tenda. Ele falou, não faz isso. E eu falei, pô, você tá certo, né? Eu e o Tito conversando com ele, a gente falou, não, você tá certo, né, cara? Vamos manter aqui assim, dessa forma. E aí acontece assim, você já sentou ali, você já entrou numa roda de conversa, já interagiu, já foi, e é isso, sabe? É a socialização, né? E o Tito começou a surfar também? Começou. Porque eu vi no site. Tem. O Tito começou a surfar com 64 anos. Sério? Temos fotos dele em pé, surfando, pegando onda. Só que aconteceu, ele levou um tombo na rua. Putz. E quebrou o ombro, cara. Sério? E ficou bem ruim, assim, aí ele não voltou ainda a surfar. Não foi no surf, tá? Ele levou um tombo na rua. Mas isso foi outra questão também. Porque o Tito, ele detestava pisar na areia, né? Pra ele tinha que... Vocês fizeram a inclusão em todos os sentidos. O Tito queria azulejar areia, pra não existir areia, pra chegar direto no mar. Eu falei pra ele, olha, cara, se você vai... E ele também não conhecia o Pretão, né? Eu falei, olha, cara, se você vai trabalhar na praia, você vai ter que pisar na areia. Eu falei, você não achou o projeto legal? o projeto é na praia. Não é na piscina de onda, né? Não. Vamos fazer uma piscina aí ele falou, e agora? Pô, aí chegou lá, né, cara? Aí foi, pisou na areia, deu um mergulho. E aí ele... Não pode terminar. E aí ele saiu da água e falou, nossa, aqui é muito bom. Todo mundo aqui fala comigo, eu sou tratado como igual também, não sei o que e tal. Eu falei... E aí ele começou a gostar de ir pro arpoador. Eu falo que ele é o maior beneficiado do projeto. Que ele foi o primeiro a se beneficiar dos elementos da praia na vida dele. E ele transformou a vida dele também. Ele criou novos hábitos, ele acorda cedo, ele mergulha, ele nada. Ele pegou onda para vivenciar com aquilo que ele trabalha. E qual é a periodicidade? Vocês trabalham de segunda a segunda, segunda a sexta, segunda... Como é que é? Segunda a segunda. Segunda a segunda. O mar estando bom, estando favorável. Porque também não é só o surf, né? O surf, ele é o atrativo, né? Na verdade, vocês estão entregando muito mais. O pacote de vocês é muito maior do que vocês vendem, entre aspas. Não é vender, mas do que vocês oferecem. Sim. Né? Porque, na verdade, o surf, a pessoa vem pelo surf, mas é o que você falou, a terapia de estar na praia, de estar na areia, na natureza. Mesmo num dia de mar flat, você se diverte no mar. Sim. Você se diverte na praia. Né? Você está fora de casa, de um apartamento, de consultório. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque assim, eu aprendi a surfar, não existia professor de surf na minha geração, né? Era o Paulinho, o Pretão, a galera mais velha dando cascuda, pra gente não chegar perto do pontão,
e empurrando a gente nas ondas embaixo. Fica em pé, vai. E quando eu aprendi a dar aula de surf, eu vi que não tinha nada a ver com o que eu sabia de surf. Eu tinha que começar a pensar com a cabeça de uma pessoa que nunca tinha estado naquele universo. Nem saber nadar, às vezes. Nem sabe nadar, a maioria das vezes, para ficar em pé numa prancha. E aí, quando eu comecei a dar aula para a Paula, com a questão da deficiência visual, eu entrei em outro universo. Porque desconstrói tudo que eu sabia de pegar onda e de ensinar a outra pessoa. E aí o menino, o Luquinha, que tem paralisia cerebral, também, porque ele pega onda de joelho. Ele consegue ajoelhar? Ele consegue, ele desce onda de joelho. Ele consegue remar, não? Com a mão, sim, ajuda. Sim, legal. E briga quando eu boto ele onda pequena. Ele quer onda cada vez maior. Que legal. A gente bota um colete nele, faz um esquema de segurança e a gente fica com medo, mas ele se diverte muito. E aí eu falei, pô, o cara vai de joelho. Aí o Pedro, que é o primeiro aluno autista, ele pega onda na prancha comigo. Ele ajoelha de frente para mim e desce a onda comigo quando ele quer pegar onda. E quando ele não quer pegar onda na prancha, ele não pega. E a gente nada, e a gente vai quase até o posto 8 nadando, corre no calçadão, e aí ele entra na água com a prancha, alguém me empresta uma prancha, ele desce uma onda, duas. Então esse trabalho, ele me levou a isso, a ter uma outra visão completamente diferente do que é surfar. No caso desse garoto com autismo, a mudança dele em casa, do comportamento dele, como é que os pais falam para vocês? Assim, o que eles passam, assim, a resposta de como esse garoto evoluiu, né? Como ele mudou, acho que é melhor falar. Mudou o comportamento dele. Olha, lá na praia, ele chegou muito agitado, inquieto, né? Ele me apertava bastante, né, cara? Às vezes me dava cabeçada. E aos poucos ele foi chegando, falando com todo mundo, ficando mais calmo, reconhecendo as pessoas. E aí todo mundo foi conhecendo ele, as outras escolas de surf ao redor. E agora quando ele chega no arpoador, todos os professores já vêm, falam com ele, cumprimentam ele. Ele fica tranquilo quando ele sabe que ele vai para a praia, que ele vê a roupa de borracha, né? Todos os dias, praticamente, a gente entra na água de Long John. Ele já começa a sorrir em casa, né? A mãe dele falou há pouco tempo atrás que ele teve uma crise em casa e ela ligou o computador e começou a mostrar os nossos vídeos na praia, com ele, com o Tito, que ele parou, ficou rindo, acalmou, né? E a gente começou a falar mais, interagir no lugar onde ele faz terapia, né? Eu vejo uma evolução muito grande, assim, né? Através os pais dele, né, cara? Da felicidade dele primeiro. Hoje ele tava lá, né, cara? Correndo, nadando, e da gargalhada o tempo todo. Legal. O tempo todo de felicidade. E depois o reconhecimento dos pais dele, né? Na felicidade dele lá, né? Que ele não tinha um lugar desse na vida, né, cara? Para ele, não tinha um lugar desse para ele na vida. Ele nunca tinha sido acolhido assim, né? Em algum outro lugar. Você sabe quando você falou da Paula, da garota com deficiência visual, eu fiz em 2004, se eu não estou enganado, não sei se você vai saber disso, você foi impactado por isso. Eu fui contratado, minha empresa foi contratada para fazer um circuito de surf para Vivo. E aí o circuito estadual de surf para Vivo. Eles me contrataram e a gente fez por lei de incentivo do CMS. Na época o secretário de esporte era o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio. E aí eu não sabia nada de lei de incentivo. Quando eu fui ver, né, que eles queriam fazer com lei de incentivo, tinha que fazer um projeto social. Tinha que fazer um projeto social em contrapartida pela verba que o governo abre mão do imposto, né? E aí a gente deu aula para cegos. E aí foi com, eu tô esquecendo o nome dele aqui, um professor daqui de surf da Barra, que tem uma Kombi, eu esqueci o nome dele, um cara muito legal. E aí ele fez todo o trabalho, a gente fez com o Instituto Benjamin Constant. Aí os jovens, né, as pessoas, homens, as mulheres, eles começaram a ter aula na piscina, lá no Benjamin Constant, eu acho que é no Benjamin, ou do lado ali tem uma piscina. Sim, lá tem piscina, né? Então foi lá, eles começaram lá, e depois eles foram a todas as etapas, que era Saquarema, Campos,
o Itacoatiara e tal. Então a gente levava todos eles e a gente teve uma apresentação deles no final. E tinha um garoto, eu tenho isso filmado, o Antônio Ricardo filmou isso tudo. Eu tenho isso filmado. Isso já foi 2004, né? O Ru filmou. E no final tinha um garoto que se auto-intitulava o Cego Slater. Cego Slater. Tu ouviu já disso aí? É o Júlio. Acho que é o Júlio, é isso aí. Ele tá indo lá fazer aula. Então, pergunta pra ele do campo. Ele já falou. Ele falou então, eu que fiz isso aí, cara. Falou. Então, cara, isso foi... Tem foto dele surfando lá. E ele pega a onda, afinal foi na Barra, foi no Arpoador, agora eu não lembro. O final do campeonato estadual. Adulto, né? Agora já tá adulto. Ele já estava 17, 16. Isso. Deve ter o Júlio, eu acho, é o nome dele. E aí a gente foi, a final, acho que foi na Barra, era uma premiação muito boa, tá? Um patrocínio bom. E aí ele teve a bateria deles antes da final. E aí o locutor falando, coisa. E agora, Cego Slater, ele vai, consegue pegar uma onda, fica em pé e vem numa onda, surfando a onda que ele aprendeu a surfar. Cara, foi emocionante, né? É muito legal. O Simão ainda competia essa época, acho que o Simão estava nessa etapa. Isso aí. Ele fala do Simão. Lembra do Simão dessa época? Ele falou assim. E foi assim, uma integração, uma mudança, né? Aquilo ali foi uma ideia que a gente teve, assim, e tal, e eu nem lembro por que a gente teve essa ideia. Eu acho que eu tive a ideia, eu não lembro por quê, foi alguma coisa que eu tinha visto, que eu falei, tal, vamos fazer. E aí, eu não sei se esse professor já estava dando aula para alguém, porque nessa época não tinha nada assim parecido. Ainda tem pouca coisa. Tem pouca coisa, porque hoje tem aquela barra ali, uma coisa de acessibilidade. Tem o Adapt Surf e tal. Eu, por exemplo, fui lá no Instituto Benjamin Constant conhecer os professores de educação física para perguntar como eu faria, né? Tipo, não tinha uma referência assim, específica para pessoas com deficiência visual. E qual o apoio que vocês têm? Vamos dizer, isso é um projeto pago pelos pais, não é isso? Sim. Como aula? Sim. E vocês têm algum apoio do governo, algum apoio de patrocínio, não, de apoio, no momento, lei não. de incentivo? Não, no momento não. No momento não. E a gente tem um projeto social que é o Mergulho Inclusivo, que surgiu essa demanda das pessoas que estão no Instituto Benjamin para reabilitação, né? Essa demanda aí social, de pessoas que não têm condição mesmo de custear um dia na praia, né? A Paula chegou lá no Instituto Benjamin Constant para se reabilitar depois que ela foi na praia começar a voltar a pegar onda. Então ela chegou lá falando que pegava onda, né? Aí você imagina uma pessoa chegando, né? Uma cega chegando no Instituto de Cego falando que pegava onda, os outros cegos falaram, pô... Também quero. Não, essa cega tá mentindo, né? Tá mentindo, isso é papo. Isso é papo, né? E aí foram conhecendo ela, viram que realmente era real e falaram assim pra ela, poxa, Paulo, você não pode levar a gente lá pra dar um mergulho lá um dia, não? Ela me ligou, falou, pô, Rogério, você falou? Eu falei, não, Paulo, claro, traz o pessoal aqui pra dar um mergulho. Cara, aí chegou um pessoal lá, cara, e mergulhou, assim, começou a chorar de emoção. Caramba. Aí eu falei, que isso, cara? As pessoas chorando, pô, obrigado, você não faz ideia, cara. Porque não consegue Há quanto tempo que eu não dava um mergulho, não sei o quê. Eu falei, que isso, cara? E a galera que vem da Baixada, sabe? Pega trem, mora em comunidade... Vocês já têm uma ONG? Vocês têm uma ONG já formada? Tá em processo já, tá em processo já de formação, já bem adiantada. E, Rogério, quando a gente fala do arpoador, o arpoador é um crowd. É tenso. Eu nunca surfei no arpoador, sabia? São muitas escolinhas. Sim. É tipo uma disputa. Como é que acontece quando você entra com algum dos seus alunos? Como é que é o processo ali? Como é que é a organização? Acho que eu nunca caí lá que você estivesse junto dando aula para alguém. Como é que funciona? Olha, quando estão os professores assim juntos, eles sabem da questão, né, cara? Eles abrem um espaço sempre para mim. Geralmente eu fico próximo ao canto, porque é onde quebra menos onda. É mais fácil de retornar ao fundo e a onda tem menos força também. Né? Com alguns eu vou já onde o mar tem um pouco mais força, como é o caso do Júlio, né? Que já gosta de mais emoção, né? Tem uns 2 ou 3 que já se atiram mais. Mas aí a galera já sabe que eu tô ali e vai abrindo um espaço, né, cara, para eles, assim, tipo, é o acolhimento ali que eu falei, né? É o acolhimento. Hoje tem quantos alunos? Hoje, cara, pelo menos, assim, fixo deve ter uns 12, 15 alunos. E na parte de dependência química, não sei se você tem um nível, assim, não precisa ser nenhum número, de não retorno à dependência química, de não
Olha, recaída, né? O tratamento da dependência química, ele precisa ter parâmetros assim para ser medido, senão ele fica uma coisa muito desumana, né, cara? Você considerar uma recaída o fracasso total e a abstinência total um sucesso, né, cara? Tem que ter um meio termo aí, senão é muito desumano, porque a recaída ela é uma realidade no tratamento da dependência química, né? Então a gente considera todos os avanços, né? Esse paciente, por exemplo, egresso de várias internações, ele ficou 4 meses lá direto, né, cara, assim, sem ter um retorno a algum tipo de instituição. Teve outro que estava em situação de rua também, né, cara, alguns anos e ficou bem, trabalhou, desenvolveu, agora ele voltou lá para a cidade dele, ele não era aqui do Rio. Ele chegou a ficar lá direto quase 1 ano na praia, né, cara? Então, o famoso dia a dia. Né? O tratamento da dependência química, assim, você tem que medir pelos avanços, entendeu? Porque senão é cruel. Não, só um conseguiu até hoje, tá até hoje, não. Entendi. Todos que chegaram conseguiram uma evolução e também criaram um vínculo com o projeto, né? Nenhum deles deixa de mandar mensagem, de procurar, de retornar lá, né? O que você acha que podia acontecer hoje para realmente vocês aumentarem a capacidade de atuação e de êxito, assim? O que você acha que poderia acontecer? Patrocínio? Também, patrocínio, né, cara? Patrocínio para poder transformar isso em um trabalho efetivo. Hoje o mergulho inclusivo ele acontece de uma forma totalmente social e através de voluntários. Mas a gente gostaria que isso se tornasse um trabalho, que a gente pudesse empregar as pessoas. Nós gostaríamos de ter profissionais de diversas áreas de saúde lá, né? Poder pagar para ter um neurologista, uma fonoaudióloga, um terapeuta ocupacional. E a gente queria crescer dessa forma, né? Um patrocínio para poder transformar isso realmente num trabalho. Depois do programa nós vamos conversar. Eu tô olhando aqui porque eu falei, pronto, o Chantilly já emendou. Crescer dessa forma que a gente vá até onde o nosso braço alcance, né? Porque, por exemplo, o mergulho inclusivo, eu mantenho ele social porque eu sei que esse grupo de pessoas, independente de eu ter patrocínio ou não, eu não vou deixar de recebê-los na praia, entendeu? Porque eles não vão, a cegueira não vai terminar, né? Então eu não quero começar um trabalho e depois não conseguir dar conta, entendeu? E abandonar esse grupo de pessoas. Isso é uma coisa que me dá medo. No Diverse Games a gente fala muito isso com os patrocinadores, que pior do que não abrir um projeto num lugar que não tem nada é depois fechar esse projeto. Porque, na verdade, quando você monta um projeto que dá uma alegria para as pessoas que não tem, você mostra um lado que existe da vida, né? E depois você tira. Você fechar um projeto, você tira essa... Então você deu aquele gosto, passou o doce na boca e tomou o doce. Exatamente. E aí às vezes é até pior, né? Porque você pode deixar até a pessoa mais revoltada. Tive uma discussão muito grande uma vez na área de games, que um cara de uma marca gigante, ele falava que seu projeto é legal, mas o meu é maravilhoso. Eu falei, por quê? Porque ele tinha um caminhão, um ônibus, um caminhão com vários computadores de primeira, com tudo isso, e ele ia passando pelas cidades. Eu falei, mas quanto tempo você fica em cada cidade? E ele querendo mostrar que ele era um cara legal, que ele tinha comprado o espaço dele no céu. Sei bem como é que Aí ele falou, não, a gente passa um final de semana em 2 ou 3 dias em cada cidade. Mas a gente vai em cidades assim, assado, e a gente para em lugares perto de favela, em bairros periféricos e tal, não sei o que. Eu falei, pô, legal, hein? Aí chega com esse computador todo, computador, aí deixa os garotos jogarem e tal, não sei o que, eles podem ficar jogando. Eu falei, tá, e aí depois? Não. Eu falei, o que você fez para os garotos? Nada. Exatamente. Você apenas mostrou que existe um computador muito foda, uma cadeira muito foda, um ar-condicionado maravilhoso, que esse cara possivelmente nem tem ventilador em casa, exatamente. E depois você foi embora. Aí você deu o gostinho dele, ele se divertiu 2, 3 dias, e o cara falou, caramba, pô, todo mundo tem isso, eu não tenho. Exatamente. A gente está falando de um público em alta vulnerabilidade, né, cara? Assim, pô, a galera lá que frequenta o mergulho inclusivo, 95% deles vivem de loas, moram bem distante, pegam trem e metrô para chegar até a praia,
não tem outra fonte de renda, tem que dividir com a família esse valor, né, cara? E assim, né, cara? O projeto do governo que dá uma assistência para... dá uma assistência. O valor não é difícil. Salário mínimo ou menos. Né? Menos, né, cara? Menos, e você viver com isso, pagar aluguel, comida, né, cara? Então, quando a gente começa a impactar a vida dessas pessoas, né, cara, tem que ser de uma forma que, pra mim, né, também, como você falou, tem que ter continuidade, né, cara? Acabou o patrocínio, acabou tudo, não, vocês vão continuar vindo aqui. Essa porta vai estar aberta, entendeu? O lado bom dos projetos bem feitos, que eu vejo que tem incentivo, que tem lei de incentivo e tal, é que quando são bem feitos, são bem produzidos, é que os patrocinadores continuam. Geralmente ficam 2, 3, 5, 7 anos, né? Não é aquele negócio de troca todo ano, né? Você vê lá o próprio na Barra, que você falou. O Adapt Surf. O Adapt Surf tem patrocinadores que já é uma luta, ele veio aqui, é uma luta, a gente sabe, mas geralmente quando o patrocinador entra, ele não entra e sai. Até porque, pelo menos isso, a não ser que tenha um problema, né, sério e tal, mas geralmente os diretores de marketing, o pessoal de responsabilidade social das empresas, já sabe que não pode só entrar. Lógico, tem projetos que a gente sabe que são... Vai correr um risco, né? Projetos que são muquiranas, que são projetos que são falsos e tal, que não estão um objetivo, então aí a empresa sai. Mas o projeto, quando é bem feito, bem organizado e dá resultado, geralmente ainda bem que os patrocinadores continuam. É isso, temos. Muito obrigada, Rogério. Muito bom conhecer esse lado. Agora eu vou prestar atenção. Quando eu sentar nas rodas, eu vou ficar ligado, eu vou falar isso. Mas não deixa de sentar, não. Continua falando, é isso aí. Tomar meu café, bater meu papo. Não sei de nada, é isso aí. Muito obrigada, parabéns. Obrigado a vocês pelo espaço aqui. História. Tá? Obrigado. Isso. Temos mais um Positive Surf.